Olá, então a gente está aqui agora com a Dora Teixeira Diamantino, que é psicóloga, mestra, doutora em psicologia, professora da Universidade Estadual de Feira de Santana e da Unijorge, aqui em Salvador, Bahia, e supervisora de estágio em psicologia na segunda vara da violência doméstica, aqui também de Salvador. Olá, Dora, seja bem-vinda. Tudo bom, Bel? Tudo Tudo bom, bem? Marquinhos? Oi, Dora. Dora, Prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço o convite. obrigada. Pode me convidar mais vezes. Sempre bem-vinda. Na sua triagem, Dora, quando você faz atendimentos, como é que os casos de alienação parental chegam até você, enquanto psicóloga? Então, Bel, cada vez mais acho que tem crescido essa demanda, né, de alienação, com relação à questão da alienação parental. A gente vê, inclusive, desde a edição aí da lei em 2010, cada vez um aumento crescente dessa demanda, né? Então, o que eu tenho percebido muito na minha prática como um todo por um lado, a denúncia, né, por parte, muitas vezes, da mãe, de abuso sexual, de abusos e abusos sexuais, e, por outro lado, uma denúncia por parte do genitor de alienação parental, e acaba que fica naquela disputa bem acirrada dentro do judiciário em relação a esses dois polos. E aí a gente tem todo o movimento em relação a isso, né? Com relação às mulheres, que elas têm cada vez mais questionado a questão da lei de alienação parental, justamente porque elas falam, um dos argumentos de que isso tem sido uma forma de desqualificar as denúncias em relação à violência contra criança e adolescente. Então, assim, em termos gerais, o que eu posso lhe dizer de panorama, assim, o que a gente mais tem percebido esses dois pontos. Então, quando se constata que há o abuso sexual, logo não há alienação parental. Se há alienação parental, não há o abuso, né? Então, o que a gente tem percebido, de forma geral, é esse cenário aí dentro do contexto jurídico. Então, normalmente é um cenário de divergência entre genitores, é isso? Geralmente de genitores, principalmente em relação a essa acusação, em relação às mulheres de serem as alienadoras, né? E com relação ao abuso sexual dos genitores. Claro, existem casos, né, de avós, e a gente sabe que existem casos de acusação. Eu já vi casos de acusação ao contrário, do pai ser acusado de ser o alienador e não a mãe. Já vi os dois casos, mais ou menos assim. Mas, majoritariamente, o que a gente vê é a mãe sendo acusada de alienação. Isso, na verdade, se a gente for reparar, isso tem a ver também, talvez, um pouco com a própria construção do conceito de alienação parental, até como uma síndrome. Ela é colocada, inclusive, como uma síndrome. Lá nos anos 80, o Richard Gardner, que é o médico psiquiatra que ele vai fazer, ele que vai cunhar essa tal síndrome de alienação parental, ele já, desde os anos 80, ele vai fazer já uma observação, ele trabalhava nas cortes dos Estados Unidos, nas cortes de família, ele vai perceber esse fenômeno e vai criar essa síndrome. Inicialmente, a ideia dele era que essa síndrome ela entrasse no rol das psicopatologias, ele, inclusive, constrói a ideia baseada numa síndrome, né? A ideia de que existia uma síndrome na criança. Então, o que seria a alienação parental? A síndrome da alienação parental. Um dos genitores, ele programaria aquela criança para que aquela criança ela passasse a odiar o outro genitor, que seria o genitor alienado. Então, seria uma programação na criança e a síndrome seria, então, na criança. Veja que a concepção ela não é uma concepção de que se pensa na relação familiar, né? Nas dinâmicas familiares. Ela pensa em algo individual, algo que é jogado na criança, algo que seria na ordem de uma psicopatologia, numa perspectiva bem biomédica, podemos dizer assim. O próprio Richard Gardner ele vai colocar inicialmente que 90% dos casos de síndrome de alienação parental são praticados por mulheres. Isso nos anos 80. Óbvio que as mulheres lá nos Estados Unidos elas vão reivindicar e vão, né, questionar se essa síndrome que foi cunhada aí pelo Richard Gardner, ela é bem questionada até hoje. Logo depois, o Richard Gardner vai mudar e vai dizer que não, que é 50%, 50%, sabe? Outras pessoas podem ser, ele vai recuar em relação a isso. Tem uma ideia patriarcal, do machismo, da ideia de que a mulher ela é a melhor cuidadora, ela que sabe cuidar, né? O pai
Ele não A saberia, não mulher teria pode abrir essa mão de capacidade. tudo e o homem não pode, né? Exatamente, ela pode abrir. Então, quando há dissolução da relação, né, da relação conjugal, já se há, já, né, de praxe, se pensar que a criança vai ficar com a mãe e, né, o pai ele vai passar os finais de semana alternados visitando a criança. Na verdade, essa ideia da alienação parental que foi falado pelo Gardner, já não se tinha esse conceito de alienação parental, síndrome de alienação parental, mas existia já estudos na perspectiva de que a criança, quando convive com os genitores, ela pode se alinhar com esses genitores, se ela tem uma convivência maior. Então, a ideia de alinhamento, né, de uma relação de um vínculo mais estreito com um determinado genitor, isso já era algo que já fazia parte dos estudos e da própria literatura no âmbito da psicologia jurídica. Então, não era uma grande novidade a coisa parental. O problema é que o Gardner ele coloca isso como uma síndrome. E é uma síndrome que ele tentou inserir isso no DSM, que é o Manual de Diagnósticos, e isso não foi, ele não conseguiu, não foi aceito na época, porque o estudo dele é um estudo bem, digamos assim, questionado, por conta da qualidade dos dados, do próprio método utilizado por ele. Ele não submeteu aos pares, na época, a avaliação dos pares. A Organização Mundial de Saúde ela não reconhece a síndrome da alienação parental como uma síndrome. Então, não é uma doença, não é uma síndrome, é um quê? Ela não é colocada no nível de um transtorno. A própria lei de alienação parental, se vocês observarem, ela não coloca a síndrome da alienação parental. Por quê? Ela vai ser editada lá em 2010 e ela coloca atos de alienação parental. Para vocês que são da área jurídica, pode... qual que é a diferença? Tem muita diferença. Porque atos de alienação parental é um ato jurídico, é algo que está sendo ali, né, tipificado ali, né, colocado ali como atos, do ponto de vista jurídico, e algo como crime, que é o chamado de alienação parental, e algo que é crime contra criança e adolescente. É concebida como uma violência psicológica. Essas duas ideias. Então, assim, a ideia da relação é outra coisa, né? A ideia de que você se separou e você tem toda uma reformulação no momento, toda a separação conjugal, ela vai exigir da família uma recomposição do pai, da mãe, dos filhos, né? Se não tiver filho, também vai... Toda dissolução familiar, ela vai exigir uma recomposição. E no momento que tem uma dissolução familiar da relação do vínculo conjugal, o vínculo conjugal ele termina, mas a parentalidade ela não termina nunca quando você tem um filho. Eu não concordo, do ponto de vista de sociedade, somos uma sociedade, né, da vingança, um modelo muito retributivo, punitivo. Tem sociedades como a japonesa, por exemplo, que é meio até vergonhoso acessar o judiciário, né? As pessoas tendem a mediar os conflitos. E o que eu acho bacana da discussão sobre o olhar para a criança e o adolescente no contexto da dissolução do vínculo conjugal, permanecendo-se os vínculos parentais, é que a gente, de alguma forma, passou a olhar para a questão do direito à convivência familiar e comunitária como direito. Mas eu queria ouvir sua opinião, se é um excesso, se ainda não é o caminho adequado, ou se é uma via, ou temos, na verdade, o que a gente precisa ter é o cuidado sempre. O que é que você acha de considerar agora como violência? O que acontece? O Conselho Federal de Psicologia, se eu não me engano, a partir de 2020, ele começou a fazer todo o movimento, a mobilização na categoria para poder discutir, porque existem profissionais que são completamente contra a lei de alienação parental e tem profissionais que são a favor. E parece que virou uma coisa, acho que também no meio jurídico, virou uma coisa do tipo, eu sou contra, eu sou a favor da lei. E a ideia é justamente avançar nessas discussões. É claro que existem abusos no âmbito que são essas violências que você está falando que elas existem. O que eu acho é que existe um exagero, muitas vezes, digamos assim, no diagnóstico, não pode nem chamar de diagnóstico, porque você só pode diagnosticar algo que é doença, no que se considera alienação parental. Eu não estou dizendo que não exista determinadas dinâmicas familiares, que não exista um fenômeno em determinadas dinâmicas familiares. A questão é que ela não é a regra.
O que acontece, por exemplo, quando você me falar, por exemplo, o seu pai não presta. Será que falar que o pai não presta, isso é necessariamente, isso se desenvolve, digamos, isso se desdobra na criança como algo violento necessariamente? Muitas vezes o casal pode, você pode estar casado, né? Posso estar casada com o meu parceiro e meu filho está aqui, e eu falar alguma coisa, seu pai não dá, né? Às vezes acontece. Claro, a gente tem que fazer uma análise muito mais aprofundada, um estudo que demanda algo muito mais aprofundado e uma visão sistêmica da família. Não é um ato isolado, porque a mãe xingou o pai, né? Ou porque o pai xingou a mãe. Mas também não quer dizer que porque a mãe xingou na frente ao pai, isso já deve ser considerado. Eu acho que existe um exagero, depois que foi criada a lei, tudo parece que se encaixa, como eu estava falando no início, tudo parece que se encaixa na alienação parental. A família ela tem que pensar de forma assim. Muitas vezes a mãe fala, porque seu pai é assim, e a criança está com o pai, e o pai, sua mãe é aquela, né? Então, assim, até que Eu acho, ponto né, Dora, isso... de psiquiatrização de comportamento, principalmente das mulheres. Isso casa como uma luva para a criança, chamada de síndrome. Total. Mas isso já acontece também do ponto de vista da discussão da violência no âmbito judicial. E eu não estou falando de vitimização, banalizando isso, ao contrário, mas destacando que sempre gera um discurso de responsabilidade da própria vítima sobre o ocorrido e que ela está mentalmente perturbada, dá para perceber pela fala dela que o que ela está dizendo não é coerente. Claro, né, sofre uma violência, mas eu quero pontuar, concordando inteiramente com o que você está falando. Acho que o judiciário discutir nesse nível, né, como psiquiatrização, eu acho que é mais uma vez aquela mobilização, aquela pressão muito mais até de advogados para constituir um fato que desqualifique os discursos, né, se apropriar daquilo como prova, e a gente deixa de focar no que é importante, né, que é harmonizar as relações e, do ponto de vista de civilidade, assegurar direitos. É que acho que é uma coisa que é terrível na lei, que eu acho que é uma coisa que precisa ser discutido, é que a lei ela traz como medida que o juiz vai tomar em relação ao constatado alienação parental, em relação ao genitor alienador, são medidas extremamente punitivas, dentre elas, inclusive, a própria reversão da guarda. Quer dizer, a gente tem uma lei que diz que é para proteger a criança, né, voltada ao interesse da criança, e aí, nesse processo, se você constata, você retira aquela criança de um do genitor, inclusive podendo proibir ela de acessar aquele genitor. É absurdo, quer dizer, se a gente está falando que a criança ela pode ter sofre, ela pode ter um sofrimento psicológico aí, advindo da própria restrição, da convivência de um dos genitores, a medida judicial é reverter isso, aí o juiz vira o alienador. Isso é uma coisa de louco, assim, uma coisa que é surreal. É uma medida completamente descabida. E algo punitivo do âmbito da família. Eu acho que esse tipo de punição, de uma forma geral, a gente acha que já deve pensar esse tipo de modelo, mas pensar, inclusive, no âmbito da família, uma família que está fragilizada, uma família que está passando por uma dissolução, né? Com conflitos. Aí você acha que você vai resolver o conflito desfazendo uma coisa, então eu acho que é uma coisa que precisa ser melhor debatida aí também, principalmente aí, essa questão da lei. Acho que a lei precisa, com certeza, passar por revisões, né? O judiciário tem essa mania, né, de achar que vai ser a solução, vai ser o Capitão Planeta, né, das famílias. Tem essa mania mesmo. Dora, você estava falando que não tem um diagnóstico específico, mas, né, para alienação parental em si. Mas quando a gente coloca, por exemplo, uma situação de fato em que se constate que há a alienação parental, seja de um genitor, seja do outro genitor, há alguma possibilidade de reverter esse quadro na psicologia? Veja só, a questão é quando chega esse pedido, por exemplo, de estudos e de análise, o que é que o profissional ele vai fazer? Ele vai pegar a lei, né, e aí tem a lei lá falando dos atos de alienação parental e ele vai fazer essa análise. Como eu tinha falado, a minha crítica era em relação ao excesso, porque tudo cabe ali, né? Se o profissional não for um profissional mais crítico, tudo vai caber ali naqueles atos de alienação parental. Então, é algo bem complexo. Você fala de reverter em que situação? De se questionar, você fala de questionar a questão
de ter ou não alienação parental. Isso, por exemplo, a gente viu, né, que uma das consequências é reverter a guarda, ou perder a guarda, suspender a guarda, né? Isso no judiciário é péssimo, né? É drástico, e também para a família em si é drástico. Há alguma possibilidade de, por exemplo, o juiz considerar que houve alienação parental de uma das partes, um dos genitores, e depois considerar que houve de outra, através de uma reversão, assim, de falar, não, não é isso, como é que se argumenta, como é que a psicologia eu traz já isso? vi acontecer, eu já vi acontecer como eu atuo também no conselho de psicologia, Conselho Regional de Psicologia. Eu sou membro da comissão de ética já há uns 6 anos, então o que eu posso lhe dizer em relação à minha atuação lá no Conselho de Psicologia, na Comissão de Ética, é que uma vez a gente fez um levantamento, dava mais ou menos 70% das denúncias que se fazem em relação aos psicólogos em relação à produção de documento. Em relação de documento, em que situação? Em situação de disputa de guarda. Um lado, alienação parental, do outro lado, o suposto abuso sexual ou abuso, muitas vezes também tem a questão dos abusos físicos também. Então, isso é o que mais acontece. Então, como é que a gente percebe isso? A gente percebe muitas vezes que o psicólogo clínico, isso na verdade o que acontece majoritariamente é com o psicólogo clínico. Não me lembro de ver, por exemplo, o perito que é designado pelo juiz, porque o perito que é designado pelo juiz, ele é de confiança do juiz, né? Então, mas eu vejo muito psicólogo clínico que atende a criança, chega um momento que ele solicita o documento desse psicólogo clínico, e esse psicólogo clínico acaba que muitas vezes, inclusive, ultrapassa os seus limites éticos e os seus limites técnicos e profissionais, do limite do que pode um psicólogo clínico, e muitas vezes tenta fazer uma avaliação psicológica e se posiciona, faz um documento, muitas vezes, inclusive, se posicionando, falando tem uma alienação parental, muitas vezes, inclusive, é muito controvertido, às vezes, esses documentos, porque muitas vezes o psicólogo nem ouviu todas as partes. Foi o que eu tinha falado anteriormente, né? Eu falei, para poder a gente fazer um estudo, a gente precisa ouvir todas as partes. Não há como você, né? Você fazer um levantamento, fazer uma análise, uma avaliação em relação a essa questão, se você não atender todas as partes, se você não tiver um olhar muito mais aprofundado no processo. E eu já vi alguns casos, sim, de que isso foi revertido depois, alguns casos, inclusive, de que houve realmente algum tipo de punição em relação ao próprio conselho, em relação aos próprios documentos. A gente tem no conselho também, também uma outra forma, que é a questão da própria mediação. A gente usa a mediação. Então, eu já vi, por exemplo, em alguns casos que a gente fez de mediação, em que o próprio psicólogo fez alguma retratação em relação ao documento que ele fez, que foi mal elaborado, e isso ser utilizado em processos, e isso ter um efeito, sim, de reversão. Então, uma forma, inclusive, que aí eu acho, inclusive, que é muito pouco ainda disseminado, é a figura do assistente técnico, né? Acho que é interessante até para vocês que atuam aí, vocês que são advogados, pensar também na figura do assistente técnico. O assistente técnico é algo bem interessante, porque ele vai fazer esse acompanhamento, dar essa orientação em termos da psicologia, em termos, inclusive, dos procedimentos periciais, né? Então, e também não só em relação ao próprio levantamento das questões que vão ser feitas em relação ao perito, mas ele faz o acompanhamento do trabalho do perito, não em loco, porque a gente não acompanha a atividade do perito no momento que ele está fazendo a avaliação, mas com o próprio documento que é produzido pelo perito. Então, após, né, a perícia, quando ele faz um laudo, um relatório psicológico, o assistente técnico ele pode vir a contestar. O judiciário tem muito dinheiro para contratar psicólogo, o que a gente vê, inclusive, é muito pouco psicólogo, né? Eu estou falando de psicólogo, de assistente social, estou falando aqui da minha sardinha, porque, né, estou aqui para isso, puxando minha sardinha, mas, assim, de psicólogo, eu vejo nas varas, por exemplo, nas varas de violência contra a mulher, que a própria Lei Maria da Penha coloca, né, psicólogas voluntárias. O judiciário não tem um quadro de psicólogo, não faz concurso para psicólogo. E é isso, acho que a gente pode muito mais e deveria estar fazendo muito mais. Psicologia jurídica tem a ver com garantir direitos, tem a ver com promoção de direitos humanos, sabe? Promoção de bem-estar. Então, é algo muito mais amplo, do bem-estar para aqueles, né,
claro, dentro dessa interface com o direito, mas sempre pensando na promoção de bem-estar, não de intensificar o sofrimento, né? Ao contrário. Você traz umas ideias que aí pipoca a cabeça da gente, no que isso é interessante para o sistema de justiça, né? Então, tratar as pessoas a partir de padrões e como isso pode ajudar a definir a vida das pessoas, isso interfere na felicidade, né? Nos vínculos de convivência. Então, uma arrogância muito grande, né? Definir o que é certo e o que é errado, porque quem define os padrões do que é certo e o que é errado? Se a sociedade é dinâmica, se todo mundo é diferente, ninguém é igual a ninguém, o direito está ali para ser a régua, né? Quer definir. Fora o moralismo, o conservadorismo, o Brasil, né, extremamente conservador, a gente sabe o que é que isso acaba acarretando. Dora, muitíssimo obrigada pela entrevista, pelo tempo, pela paciência e por ter nos explicado Imagina, para tantas mim foi coisas ótimo. importantes. Muito Pode obrigada me chamar mesmo. mais vezes. E, claro, escutar também. Já curti lá a página do Instagram, inclusive, pessoal, aí eu recomendo curtir a página do Instagram. Papo Juriscast, galera, segue a gente. Muito obrigada mais uma vez, Dora. Um beijo.